Eclesiastes 6, 7 a 9. Diz assim a palavra de Deus: todo o trabalho do homem é para a sua boca, e contudo nunca satisfaz o seu apetite. Pois que vantagem tem o sábio sobre o tolo? Ou o pobre que sabe andar perante os vivos? Melhor é a vista dos olhos do que o andar ocioso da cobiça. Também isto é vaidade e correr atrás do vento. Oremos. Grande Deus, dependemos totalmente do Teu Santo Espírito para ensinar-nos, para guiar-nos na Tua palavra e para nos dar a compreensão que precisamos. Também necessitamos totalmente do Teu poder, do Teu Santo Espírito, do sacrifício do Teu Filho Jesus Cristo, para obedecermos a Ti. Somos falhos, somos limitados em todos os sentidos, no nosso entendimento, limitados na nossa força, na nossa capacidade, e precisamos, Pai, que o Senhor nos ajude em tudo, para fazermos a Tua vontade em todo o tempo. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Estamos vendo no capítulo 6 de Eclesiastes, quando ter bens não faz bem. Quando ter bens não faz bem. Temos visto que Deus é quem nos dá todas as coisas, todas as dádivas que temos, tudo que nós podemos adquirir com o nosso trabalho, com o nosso esforço, tudo isso é dom de Deus. Nada podemos nós obter se Deus não nos der. Mas também vemos que, juntamente com os bens que Ele nos dá, Ele também nos dá a capacidade de desfrutar desses bens. Nós vimos isso no capítulo 5. E o capítulo 6 vem mostrar para nós um outro lado dessa situação. Deus é quem nos abençoa, Deus é quem nos dá os bens, porém, quando Ele não dá à pessoa a capacitação ou a capacidade de usufruir desses bens que Ele lhe concedeu. É diferente do caso do capítulo 5. No capítulo 5, Deus deu a bênção, Deus deu os bens ao homem e a capacidade para desfrutar dos bens. No capítulo 6, Deus dá os bens, porém não dá ao homem a capacidade de desfrutar desses bens. Nós vimos nos 6 primeiros versículos do capítulo 6, o que poderia ser essa situação. Poderia ser uma enfermidade, poderia ser a própria ganância do coração da pessoa, buscando mais e mais e nunca se satisfazendo com o que tem, como nós veremos daqui a pouco. Poderia ser uma guerra, uma crise, alguma coisa que impedisse o homem, essa pessoa, de desfrutar do que ela conseguiu durante a vida. Você e eu conhecemos pessoas assim, pessoas que se enriqueceram, pessoas que tiveram muitas posses, mas uma enfermidade veio e o impediu de desfrutar dessas posses. As suas posses mal davam para pagar os medicamentos e os médicos para cuidar da sua enfermidade. Era um homem muito rico, tinha uma mesa farta, mas não tinha apetite para comer. Uma enfermidade no seu estômago o impedia de comer. Era um homem rico, que tinha condições de viajar pelo mundo todo, mas estava numa cama, entrevado numa cama e não conseguia sair dali porque dependia de máquinas para continuar vivendo. É esse o caso que o capítulo 6 de Eclesiastes vem nos mostrar. Agora, nos versículos 7 a 9, Salomão vem nos mostrar uma outra situação em que ter bens não faz bem. E ele nos mostra que ter bens não faz bem quando somos insaciáveis em nossos
apetites. Quando nós somos insaciáveis em nossos apetites. Por apetites aqui, eu quero levar você a pensar em necessidades lícitas, necessidades que todos nós temos, que não são pecaminosas, em si mesmas não são pecaminosas. Por apetites aqui, eu estou falando de vontades, de desejos que nós temos, que não são pecaminosos, mas que se tornam pecaminosos quando se tornam desejos incontroláveis do nosso coração. E queremos porque queremos, e queremos mais, ou não temos aquilo que queremos, mas queremos cada vez mais aquilo que não temos, e isso nos leva a viver fora de controle. Perdemos o controle. Estamos controlados por esses desejos. Repito, são necessidades lícitas, são coisas que em si mesmas não são pecaminosas, mas que se tornam pecaminosas por causa da forma como tratamos essas coisas. Temos vários tipos de apetite. Sempre temos apetite por mais, para mais, cada vez mais. Não estou falando só de comida, não. Tem várias outras coisas. A capacidade de desfrutar da vida vem de um coração que descobriu o segredo do contentamento. A capacidade de um coração que está satisfeito com Deus. Desfrutar dessa vida não depende das coisas que você tem para desfrutar. Não depende da quantidade de bens que você tem ou não tem. Não depende da circunstância onde você se encontra ou do lugar onde você se encontra. Mas depende do seu coração estar em Deus. O apóstolo Paulo diz isso lá em Filipenses capítulo 4, verso 11. Vamos juntos lá? Filipenses 4, 11. E ele ali agradecendo os cristãos da igreja de Filipos, que sempre se mostraram generosos, sempre foram seus parceiros na obra do Senhor, sempre doaram mantimentos, recursos para Paulo, sempre estavam suprindo, e Paulo fala de várias vezes eles fizeram isso. E agora então no versículo 11, versículo 10 ele diz assim: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais, ou outra vez, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Olha só, que igreja amorosa. A igreja de Filipos já havia socorrido Paulo em outras ocasiões, e agora estava buscando uma outra ocasião para socorrer Paulo novamente. E aí Paulo diz assim, no verso 11, digo isso não por causa da pobreza, não porque eu estou passando uma situação de penúria, estou dizendo isso por quê? Porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto da fartura como de fome, de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. O que Paulo está nos mostrando aqui é o seguinte: ele aprendeu a viver contente. A palavra contente, no texto grego, na língua grega, significa literalmente completo, adequado, que não precisa de coisa alguma de fora. Ou seja, ele já tem tudo o que ele precisa. Eu não preciso sair correndo buscando mais. O que eu tenho aqui comigo já é suficiente. E eu estou contente. Ser contente é isso que Paulo está dizendo. E olha que Paulo estava passando uma situação de aperto nesse momento em que ele escreve essas palavras. Ele estava passando por uma situação de penúria, ele estava numa cadeia. E ele então diz para esses irmãos que tudo que ele estava falando não era por causa da condição que ele estava vivendo,
Pelo contrário, ele queria mostrar para eles que ele estava contente, até mesmo naquela situação, não com aquela situação, mas contente naquela situação. Uma situação difícil, de penúria, mas ele estava contente, porque o contentamento dele não dependia dele estar numa cela confortável, ou num quarto de um hotel, ou numa mesa farta e abundante. Não, dependia daquele que o fortalecia, como ele vai dizer, tudo posso naquele que me fortalece. E as pessoas pegam esse versículo 13 isoladamente, e aí saem pensando assim, tudo posso em Deus. Esse ano eu vou trocar de carro, eu vou vender o meu Versa e vou comprar uma Ferrari, porque tudo posso naquele que me fortalece, né? Já vi muita gente fazendo essa besteira. Bem, trocar um Versa para uma Ferrari não é uma besteira, né? A menos que você tenha condições para isso, né? Mas não é o caso. Mas já vi muita gente distorcer o texto dessa forma. Quando Paulo está dizendo, tudo posso naquele que me fortalece, ele está dizendo o seguinte, em Deus que me fortalece, é possível que eu passe por escassez, por abundância, por fome, por fartura, saúde, enfermidade. É possível que eu passe por tudo isso. O que Paulo está dizendo é exatamente o que Salomão vem dizendo para nós desde o capítulo 1. Essas coisas são contingências dessa vida. Crente fica doente, crente fica com saúde, crente tem dinheiro, crente fica sem dinheiro, crente tem abundância, tem uma mesa abundante, crente também às vezes tem só pão e água. Mas o crente não depende dessas coisas para ser feliz, o crente não depende dessas coisas para viver uma vida contente. O crente depende só de Deus. E ele diz, mesmo servindo a Deus, é possível que eu passe por todas essas circunstâncias. Mas Ele me fortalece. É Deus quem me fortalece. Por isso eu sei estar humilhado como ser honrado. Eu confesso para o irmão que eu não sei qual que é a mais difícil. Se é ser humilhado ou se é ser honrado. Porque as duas situações mexem com o pecado no meu coração. Quando eu sou humilhado, eu fico furioso com o orgulho ferido, né? Quando eu sou honrado, o meu orgulho se infla todo. Parece aquele peixe, baiacu, você dá um toquinho nele, ele estufa, né? Nem cabe dentro de mim o meu orgulho, tão grande que ele é. Eu não sei o que é mais difícil, irmão. Sinceramente, para mim as duas coisas são difíceis. Quando você pisa no meu calo ou quando você me honra, as duas coisas mexem com o pecado no meu coração. Paulo disse, eu aprendi a viver com essas coisas. Um dia eu chego lá, se Deus quiser, mas eu vou chegar. Mas que é difícil, né? Mas quando não temos a alegria de Deus e a satisfação que Ele nos dá, que só Ele pode nos dar, nada do que pudermos adquirir nessa vida nos saciará. É por isso que você vai encontrar gente que tem de tudo, mas está insatisfeito. Vive murmurando, vive reclamando. Mas caramba, está reclamando do quê? Você tem uma casa boa para morar. Você está morando bem, você não está morando debaixo de uma ponte, de um viaduto, de uma marquise. Você tem uma casa para morar. Está reclamando de quê? Da comida que está sobre a mesa? Ah, rapaz, tem gente que está desejando comer as suas sobras. Está reclamando de quê? Sabe por que essa pessoa está assim? Porque o coração dela não está satisfeito com Deus. Deus, para essa pessoa, pode até ser um ser celestial, alguém muito poderoso, mas não é alguém com quem ela se relaciona de fato e de verdade, a ponto de se deleitar na presença deste Deus.
e ter todo o prazer do seu coração em Deus. É por isso. Deus para ela é mais um garçom, que ele estala os seus dedos em oração e esse garçom vem e lhe serve. É assim que ela vê Deus. Ela vê Deus de forma utilitária, não pelo que Deus é, mas pelo que Ele tem para dar. Pobre pessoa. Pobre pessoa. No verso 7, Salomão diz: todo o trabalho do homem é para a sua boca, e contudo nunca se satisfaz o seu apetite. Observe que Salomão ele trata o apetite da pessoa como se fosse um ser à parte da pessoa, né? Nunca se satisfaz o seu apetite, né? O que Salomão está nos dizendo aqui, que acontece quando alimentamos esses apetites insaciáveis. Quanto mais insatisfeitos nós estamos, quanto mais não saciados nós estamos, mais nós queremos. Ficamos com fome de novo. Os mesmos desejos voltam a nós dia após dia. Philip Ryken diz o seguinte: nós nos alimentamos para ter forças para o trabalho, para ganhar o pão de cada dia, que então comemos para ter forças para voltar ao trabalho no dia seguinte, e assim continua dia após dia. Em outras palavras, Salomão disse: a eterna mesmice, lá no capítulo 1. Eu tenho fome, portanto eu vou trabalhar. Vou trabalhar para poder ter dinheiro para comprar comida. Trabalhei, peguei o dinheiro, comprei comida, comi, me alimentei, estou fortalecido, amanhã volto para o trabalho e assim continua tudo de novo. Lembra no começo da mensagem que eu disse de necessidades lícitas? A fome, por exemplo, é uma necessidade lícita. É pecado ter fome? Não, não é pecado. Mas se você senta-se a uma mesa para comer e come feito um condenado, como se fosse a última refeição da sua vida, come a ponto de ficar lá depois passando mal, né? Ai, minha vesícula, meu fígado, aquela azeitona atrapalhou tudo, a azeitona, né? Sei. O que é isso? Gula. Mas se alguém traz para você um pudim de leite condensado, você ainda arruma mais um espacinho, mesmo estando ansiado, você arruma mais um espacinho para o pudimzinho de leite condensado, não é? Desejos insaciáveis que nos escravizam. Esse é um exemplo. Talvez o apetite de uma pessoa não seja por alimento, mas seja por sabedoria e conhecimento. Tem gente que é assim. Estamos diante de um homem que foi assim, Salomão. Ele se entregou a conhecer de tudo, esquadrinhar todas as coisas, e no final das contas ele chegou e disse assim: tudo é canseira, enfado. Olha, o que eu vou fazer com tudo isso agora? Não estou dizendo que você deve ser um burraldo, deve ser um preguiçoso que não quer estudar. Não, não é, muito pelo contrário. Se põe a estudar, isso é importante, né? Salomão até mesmo aqui não está menosprezando, quando ele diz no verso 8, parte A, que vantagem tem o sábio sobre o tolo. Salomão não está menosprezando a sabedoria, ele não está menosprezando o conhecimento. Justo Salomão que pediu sabedoria para Deus, justo Salomão que é conhecido como um dos homens mais sábios da história, mais inteligentes da história. Ele não está menosprezando a sabedoria. O que ele está fazendo aqui é nos mostrando que tanto pessoas sábias quanto pessoas tolas têm também desejos insaciáveis que a vida não satisfaz plenamente. Em outras palavras, ele está nivelando todos nós e dizendo o seguinte: todos nós somos assim, todos nós lutamos contra desejos insaciáveis em nosso coração.
Todos nós podemos ser afetados uma hora ou outra por um desejo descontrolado que não conseguimos saciar. E quando saciamos um pouquinho dele, queremos mais e mais. São apetites descontrolados e incontroláveis em nossa vida. Todos nós estamos sujeitos a isso. Por isso você não deve olhar para o seu próximo e criticá-lo quando você encontrá-lo numa situação em que você o vê sendo escravizado ou dominado por alguma coisa. Pelo contrário, você deve sim ajudá-lo. Você deve sim admoestá-lo com amor. Você deve sim instruí-lo. Porém, você não deve criticá-lo por isso, porque você também tem os seus desejos incontroláveis. Talvez o seu não é tão visível como o dele. Não se tornou visível ainda como o do seu irmão. Talvez ainda ninguém percebeu os seus desejos incontroláveis. Mas eles estão aí. Então não seja hipócrita. Tenha compaixão quando você encontrar um irmão em algum apuro, em alguma dificuldade. Tenha misericórdia. A mesma frase, a segunda frase do versículo 8, diz a mesma coisa. Ou o pobre que sabe andar entre os vivos. Que vantagem tem essa pessoa? O que Salomão está dizendo aqui é simplesmente isso. Um pobre que é sábio e prudente, que sabe se comportar perante os vivos, também luta contra desejos e apetites insaciáveis, dos quais ele pode perder o controle. Qualquer ser humano, seja rico, seja pobre, seja sábio, seja um tolo, todos nós estamos sujeitos a ver o pecado de alguma forma estendendo os seus tentáculos sobre o nosso coração, sobre os nossos desejos e transformando coisas lícitas em coisas pecaminosas. Por isso então Salomão conclui dizendo no verso 9: melhor é a vista dos olhos do que o andar ocioso da cobiça. Também isto é vaidade e correr atrás do vento. Salomão está dizendo aqui o seguinte, que a cobiça, ela é vagal. A cobiça, ela é vagal, ela gosta de vaguear, como um vagabundo andando. Por isso ele diz, é melhor a vista dos olhos, ou melhor, você se contentar com o que você tem aqui perto de você, do que sair por aí vagueando, buscando as coisas que o seu coração deseja. É melhor você se contentar com aquilo que está perto de você, na vista dos seus olhos, aquilo que está perto de você aqui, que você tem ele nas mãos, se contentar com isso, do que ficar olhando para longe, desejando aquilo que está longe e que não compete a você. É melhor você se contentar com o seu casamento do que buscar aventuras fora de casa. Lá em Provérbios, Salomão diz que o homem que faz isso só pode ser louco. O homem que deixa sua esposa e sai atrás de uma adúltera só pode ser louco. Um louco só pode ser isso. E lembrando que louco na Bíblia, a loucura não é demência mental, não é doença mental, como as pessoas pensam hoje em dia. Loucura ali significa alguém que não teme a Deus. Não se trata de competência cognitiva, mas se trata de um coração que não tem o temor de Deus, por isso vive no pecado. O que Salomão está dizendo aqui no versículo 9 é que devemos nos contentar e aproveitar o que temos em vez de desejarmos o que não temos. Eu não sei o que você vai comer no almoço hoje, mas o que você vai comer, agradeça a Deus pelo que você tem. Ainda que você não tenha aquele prato que você estava sonhando, que você está com vontade de comer faz tempo, mas o que deu foi esse, louvado seja Deus. Você tem o que comer, você não vai dormir de barriga vazia hoje. Você vai acumular forças para amanhã trabalhar e continuar a sua vida. Louve a Deus, bendiga o Senhor.
que Salomão está dizendo aqui é que devemos nos contentar e aproveitar o que temos, em vez de desejar o que não temos. Quanto menos nos contentarmos com o que temos, mais quereremos o que não temos. Mais sem sentido será a nossa vida. Quanto mais você se contentar com o que você tem, seja pouco ou seja muito, mas essa é a porção que Deus te deu, então não é pouco nem muito, é a exata medida que você precisa. É a exata medida que você precisa. Deus não erra na matemática. Nós erramos, Ele não. Então, se essa é a porção que você tem, louve a Deus por isso. Seja feliz com isso. Trabalhe se você quer ter mais, mas não permita que esse desejo do seu coração domine a sua vida. Trabalhe com gratidão no seu coração, trabalhe sempre grato a Deus e contente com o que Deus tem te dado. Trabalhe com sabedoria com os recursos que você tem. E Deus vai abençoar você, dando a você o necessário para cada dia. E assim você viverá uma vida verdadeiramente feliz. Hayek diz o seguinte: mas o desejo é um vagabundo, jamais satisfeito em ficar em casa, ele sempre sai para vagar pelo mundo. Nossos desejos estão sempre a caminho, mas nunca alcançam o seu destino. Este é o desejo da alma humana: vagar. Esse é o desejo da alma humana: vagar. Não é assim com você? Mas não vejo a hora de chegar em casa hoje e deitar e descansar e ficar sem fazer nada. Aí você trabalha o mês inteiro, aí de repente tem um feriado, alguém diz assim: ô, vamos fazer uma atividade aí, vamos pescar, ou vamos jogar bola? Não, eu não vejo a hora de chegar o feriado para eu dormir até 2 horas da tarde. Não é assim? Esse é o desejo da alma humana: vagar, vaguear, vadiar. Cuidado com isso. Cuidado com isso. Todos nós temos apetites, e aqui eu quero trazer as aplicações práticas para nós aqui, desse texto. Todos nós temos apetites. Existem apetites lícitos e existem apetites ilícitos, pecaminosos. Os apetites lícitos são necessidades que temos e precisam ser supridas. Fome é uma delas. Descanso. São necessidades que nós temos e devem ser supridas. Se você está cansado, descanse. Aliás, um dos motivos porque a nossa sociedade está tão estressada, tão desgastada, é justamente por isso. Você não tem mais domingo. Você não tem mais um dia de descanso na semana. A maioria das pessoas trabalham turnos virados e descansam quando tem no meio da semana, tem uma folga. Não é a mesma coisa. Porque o dia que Deus separou para si, Ele também separou para o descanso. Até o descanso no dia do Senhor é melhor. Não é mesmo? Mas essa sociedade gananciosa perdeu tudo isso de vista. Né? Mas voltando aqui, nós temos apetites lícitos e pecaminosos. Os lícitos nós devemos atender, os pecaminosos jamais. Mas por conta do pecado que ainda em nós reside, até mesmo necessidades lícitas podem se tornar em desejos pecaminosos. Por exemplo, a necessidade de comida se transforma em gula. A de descanso, em preguiça. A de dinheiro é uma necessidade, todos nós necessitamos de dinheiro. Mas por causa do pecado se transforma em ganância, em avareza. A necessidade de sexo se transforma em luxúria,
em lascívia. O que é para ser vivido na santidade do casamento se torna algo despudorado, algo totalmente depravado, algo totalmente fora dos padrões da palavra de Deus. E qualquer atividade sexual fora do casamento é pecado. É pecado. Se você não está casado com a pessoa, está em pecado. Se você olha para uma mulher com intenção impura, ou você, mulher, olha para um homem com intenção impura no seu coração, você está pecando contra Deus. Porque é uma relação vivida fora do casamento, dos parâmetros da palavra de Deus. Veja que é uma necessidade. Deus criou-nos com essas necessidades. Mas elas têm o seu modo, o seu lugar e o jeito certo de serem supridas. Quando elas perdem o controle, se tornam pecaminosas. Falando sobre essas necessidades do corpo, porque todas essas necessidades são do corpo. O apóstolo Paulo diz, lá em 1 Coríntios 6,12. Abra lá comigo, 1 Coríntios 6,12. E depois em 1 Coríntios 10, 23. 1 Coríntios 6,12, ele diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Paulo está falando de coisas, se você voltar um pouco no texto ali, você vai ver que todas as coisas são essas. E ele diz, essas coisas são lícitas. Não há nada de errado com essas coisas, não há nada de pecaminoso com essas coisas. Porém, eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Por quê? Porque nem todas elas me convêm. Não é porque é lícito que eu vou fazer. Não é porque seja legal, de acordo com a lei, que eu vou fazer. Se não for conveniente, então veja bem, para Paulo não era a licitude da coisa, mas sim a conveniência. E hoje é justamente o contrário, né? As pessoas fazem por conveniência. Até mesmo coisas ilícitas. Mas se são convenientes, eles fazem. E Paulo diz, pode ser lícito, mas se não é conveniente, eu não vou fazer. E eu não vou me deixar dominar por nenhuma delas. Veja que é uma questão pessoal aqui, né? Eu não vou me deixar dominar por essas coisas. A fome é uma coisa lícita? É, mas a gula não. E se eu me deixo dominar pela fome, pela vontade de comer, eu vou cair na gula, no pecado da gula. Eu tenho a necessidade de descansar, mas se o meu descanso já virou preguiça, se com 6 horas de sono eu me refaço, por que eu vou ficar 10 horas na cama? É preguiça. Coisas simples assim se transformam em coisas pecaminosas. E Paulo disse, eu não vou me deixar dominar por nenhuma delas. Porque desejos não controlados, eles se tornam controladores. Desejos não dominados, eles se tornam dominadores do nosso coração. Mais adiante, em 1 Coríntios 10, 23, Paulo diz, todas as coisas são lícitas, repete o mesmo conceito. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Agora aqui Paulo está nos trazendo um outro conceito, o conceito da edificação. Então ele está pensando em coisas comunitariamente também. Ele está pensando em edificar a si mesmo, mas também em edificar os outros. Então ele vai dizer o seguinte, todas essas coisas são lícitas, são de acordo com a lei. Não há nada ilegal nisso. Porém, não são convenientes, nem todas são convenientes. E por não serem convenientes, mesmo que sejam lícitas, elas não são edificantes. Por exemplo, um irmão recém-convertido vai à sua casa. Você convida para almoçar lá na sua casa. E esse irmão vem lutando contra
é o vício do alcoolismo. Ele está lutando contra esse vício. Ele ainda sofre, tem desejo, quer beber novamente, mas ele está lutando contra isso. Ele entendeu que o alcoolismo é pecado. Ele entendeu que ser um alcoólatra é algo pecaminoso, algo contrário à vontade de Deus. Ele entendeu isso. E você sabendo disso, ele chega na sua casa, você vai, abre uma latinha de cerveja e dá para ele. É ilícito ter cerveja na sua casa? É ilícito? Não. Nem de acordo com a lei dos homens, nem de acordo com a lei de Deus é pecado isso. Não é pecado. Não é, irmão. Nós já mostramos isso para você em Eclesiastes. Quando falamos sobre o uso da bebida, o vinho. Eu já falei com você sobre isso. Não é pecado. Mas se, ao oferecer para o seu irmão que está lutando contra isso, e esse irmão então vai ter uma luta terrível, ou ele então vai falar assim, mas espera aí, eu estou lutando contra a bebida porque me disseram que isso é pecado, mas o Olivar bebe. Eu não estou edificando meu irmão. Eu não estou edificando meu irmão. Antes, por amor a você, eu deveria jogar fora. Ou não deveria ter, não deveria oferecer e nem ter na minha casa. Para não te escandalizar. Para não ser pedra de tropeço para você. Veja bem, é lícito, mas não é conveniente. É lícito, mas não edifica. Não edifica. Uma conversa que a gente pode ter, pode não ter nada de legal nessa conversa, pode não ter nada de ilícito nessa conversa, mas ela pode não ser edificante. Então, quando eu olhar para os meus irmãos, ou quando eu olhar para o meu coração e para os meus irmãos, eu tenho que pensar, isso vai edificar meu coração? E edificar significa o quê? Edificar significa fortalecer, desenvolver o amor de Cristo em meu coração e no seu coração. Isso é edificar. Edificação na Bíblia significa isso. Coisas edificantes são aquelas que contribuem para o crescimento de cada um no amor bíblico. O amor que a Bíblia descreve como um verdadeiro amor. Se as coisas que fazemos em comunidade, como igreja de Cristo, não contribuem para o crescimento de todos em amor, tais coisas, mesmo que não sejam ilícitas, devem ser deixadas de lado. Se não contribui para a edificação, deve ser deixado de lado. É disso que Paulo está nos falando. E encerro dizendo que nosso apetite é insaciável enquanto ele não estiver submetido ao senhorio de Cristo. Enquanto você não submeter o seu coração a Cristo Jesus, o seu coração será dominado por desejos, por apetites insaciáveis. Você será um escravo do pecado. Quem é o Senhor da sua vida? Cristo ou o pecado? De nada adiantará você correr desesperadamente atrás do dinheiro e dos bens materiais e acumulá-los em seus cofres, se você não submeter o seu coração, que é a fonte da sua vida e dos seus desejos, se você não submeter o seu coração a Jesus. Um coração submisso a Cristo encontrará satisfação em tudo o que fizer e tiver, porque tudo o que fizer e tiver terá como objetivo a glória de Deus e não motivos egoístas e egocêntricos. Irmão, irmã, cuidado com os seus desejos, controle-os, traga-os acorrentados aos pés de Cristo, ou eles dominarão você e destruirão você. Porque a capacidade de autodestruição que nós temos é algo impressionante.
Nós temos uma capacidade impressionante de nos autodestruir. Duvida? Olhe para o pecado no seu coração. Olhe para os desejos do seu coração. Quantas vezes você bateu com a cara na parede e sofreu duras consequências por erros que você cometeu porque você quis. Salomão vai dizer lá em Provérbios, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida, ou seja, os desejos. Cuidado, que Deus assim nos abençoe. Amém.